Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje eu pretendo fazer um episódio de fã. Então assim, já tô prevendo que vai ser muito divertido. A minha ideia aqui junto com a minha convidada hoje é falar sobre essa mídia maravilhosa que é o podcast, né? E o tanto que ela influencia a gente, né? Porque assim, eu imagino que quase todo mundo, se não todo mundo que tem um podcast hoje, ele começou de um jeito parecido, que foi aquele negócio de você descobrir um podcast, maratonou ele inteirinho, se apaixonou pela mídia e saiu garimpando atrás de um monte de outros podcasts dentro dos temas que você curte, né? Essa é a minha história, pelo menos, e eu acho que eu já ouvi algumas vezes produtores falando, então eu imagino que deve ser meio que a história de todo mundo. E para isso eu convidei ela que ouve todos os podcasts possíveis. Todo lugar que eu vejo ela passou antes. E tá aí começando com o podcast dela também, que é o Segunda Sessão de Terapia. Eu falo hoje com a Alana Pamplona. Dá um oi, pessoal, Alana. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão joia? É um prazer estar aqui, estou muito feliz. E, de fato, escuto tudo quando é podcast. Acho que eu estou escutando até menos ultimamente, mas eu sou meio cadelinha de podcast, gente. Não vou mentir, não. Total, eu sou demais, cara, demais. Pra você ter uma noção, quando algum perfil de podcast segue o meu ou curte alguma coisa do meu no Instagram, eu já vou lá ouvir o material dos caras já pra saber qual é que é. Já teve alguns que virou, assim, titular no rolê. Eu tô ouvindo até hoje, sabe? Nossa, e assim, eu confesso que eu estou num momento muito triste. A gente vai precisar falar disso. Tô num momento muito triste, porque vários podcasts que eu escuto e que eu amo estão entrando em hiato. E aí eu tô ficando assim, desesperada. Eu tô, gente, não façam isso com o meu coração, pelo amor de Cristo. Eu tô me sentindo órfã. Nem estou ainda, mas eu já tô me sentindo órfã de podcast. Como será a minha vida daqui em diante, né? Como eu vou fazer? Então, Alana, acho que você já conhece a minha pequena tradição de fazer umas perguntinhas pra a gente começar a conversa e para saber um pouco mais da pessoa que está falando comigo. Tá preparado? Eu mudei tudo, são 4 novas hoje. Inéditas. Não. Gente, olha, eu vou expor aqui. Antes da gravação, a gente estava conversando e eu falei que eu já vim preparada, porque já tinha pergunta que eu juro pra você, Ricardo, eu tô desde segunda-feira pensando na resposta de umas perguntas aí. Você não me avacaia não, pelo amor de Cristo. Não, pode ficar tranquila. Eu acho que eu demorei tanto pra pensar nessas perguntas. Agora vai ficar, né, eternamente.
E eu acho que se eu tiver que mudar, vai mais uns 6 meses pensando aí. Graças a Deus, obrigada. Estou pronta. Pelo menos, assim, na verdade, pra ser bem sincera, me preparei pra 2 delas. É isso. Ah, eu vou fazer as outras 2 também, mano. Não quero nem saber. Olha, o coração chega a palpitar aqui, vou até beber uma água. Mas as perguntas, todas elas, eu acho que elas são bem subjetivas, assim, não é uma pergunta tão que você... Eu acho que é difícil, assim, algumas, pra mim, teve alguns momentos que eu parei pra pensar, assim, fora, quando eu não tava gravando, que eu teria uma dificuldade. Se alguém perguntasse, eu pensei assim, que legal! Você se prepara, quando a gente for gravar a segunda sessão de terapia, você vai responder as suas perguntas, tá bom? Olha que maravilha! Já tô te dando até um spoiler aqui, tá? Vou piorar um pouquinho. Pra você ver o que é bom pra tosse. Você vê o que é bom pra tosse. Tá, vamos pra primeira então? Bora. Deixa eu ver com que ordem que eu sigo aqui, calma aí. Você quer me pegar de qualquer jeito aqui no vacilo, de eu esquecer alguma coisa. Mas beleza, tô vendo. Na surpresa, aqui na surpresa, ó. Do nada aparece assim, ó. Pergunta do nada. Tá, beleza. Tá, eu quero saber uma coisa que você já tem, assim, certo pra você, que você fala, cara, eu sou horrível nisso, não coloquem na minha mão pra eu resolver, que não vai dar bom. Essa era uma das que eu me preparei, tá? Mas, cara, é assim, breve contexto. Gente, eu sou designer há 10 anos. Então, assim, estudei design gráfico, estudei design de interação, tô fazendo MBA agora já na área de ciência de dados. Mas eu sou designer desde 2014, oficialmente, com freela e tudo mais, e com estágio. E assim, o que mais eu já ouvi falar é assim, você faz ilustração, você faz não sei o quê? Não faço, nunca fiz, sou péssima fazendo, não me peça pra fazer ilustração nenhuma. Quantas ilustrações? Nenhuma. Não me peça pra fazer, não tenho condições. Lettering, beleza. Agora, bonequinho, preciso fazer um storytelling aqui, vamos fazer como é que fala? Nem um wireframe não, mas vamos fazer um negocinho aqui pra já ter uma ideia de vídeo, como que vai ser, posição de não sei quem que entra na cena, tal. Não me peça, pelo amor de Jesus Cristo, eu não tenho condições. Eu desenho bonequinho de palito. Então, ilustração, não me dá. Pode usar inteligência artificial? Aí, beleza, a gente vai tentar manipular alguma, até vai, mas melhor não. Não vou mexer com isso não. Não tenho condição. Invejo quem tem, inclusive, eu acho maravilhoso. Eu acho comum eles confundirem, né, com as 2 áreas, né? Porque tá muito perto, né? Mas na verdade, eu acho uma que tá dentro da outra até, porque muitos designers, eles fazem ilustrações, de fato. Então, é realmente uma coisa que eu acho que eu invejo. Você tá podendo ali, tá fazendo, sei lá, um cartão de visita que você tem que fazer uma logo, e eu faço, mas aí do nada, já me pediram pra fazer um lobo na logo. O trampo que eu tive, a minha vontade de chorar, e eu juntando, igual um quebra-cabeça, um lobo com o outro, porque eu não tinha capacidade de desenhar um lobo. Então, tem gente que tem gente que olha assim e sabe fazer um lobo tranquilamente. Tinha um cachorro. Pra vocês terem ideia, o meu porquinho é aquele porquinho que a gente faz com número, sabe? Com letra. Você faz o W, o S, o 3. Esse é o meu porquinho. É isso que eu posso entregar. Não quero me gabar, mas eu tô do outro lado dessa... Olha, desenho desde que eu me entendo por gente, mano. Te invejo. Pronto, é isso, é sobre isso. Mas design é mais técnico, né? E tem um negócio bem mais... Eu diria que até seria uma versão exatas das artes, né? Cara, sim, tem muita coisa que sim. Eu ia falar até que não, porque tem um livro meu ali de tipografia que tem uns detalhes muito específicos que você fica assim... Meu senhor do bom fim, tipo, a aresta disso daqui tem que ser tamanho tal, o espaçamento. Eu acho que UI, quando é voltado mais pra site, assim, acho que é mais específico. E quando é design gráfico de realmente de criação de mídia, acho que principalmente mídia impressa, realmente tem muitas exatas ali. O que a maioria dos designers reclama pra caramba, né? Porque a gente entra pro design achando que não vai ter que contar número, chega lá, tem que ficar contando pixel. Então, pois. Tem muita questão de exatas, de balanço. É porque realmente há uma lógica matemática em volta do design. E eu acho que a ilustração também, né? Porque tem proporção áurea, esses trem tudo. Mas eu acho que é um pouco mais aberto, mais amplo. O mais design também, né? É mais livre. O design, principalmente quando é tratado como trabalho e não como arte. Quando ele é como arte, eu acho que ele se torna mais fluido. Mas o design, quando ele é arte, quando ele é trabalho, ele realmente é exato.
Ele é exato, ele é lógico, ele é psique total, é neurociência pra caramba. Quando eu digo que eu tô do lado oposto seu nessa questão, é literalmente, porque assim, eu tive uma questão meio parecida com isso quando eu tava começando outro podcast, que a gente tinha que fazer escapinha de perfil, né, do podcast e tal, né? Eu fazia o podcast junto com meu cunhado. E o que eu pensei era um negócio muito mais aberto, muito mais arte, assim, né? E o meu cunhado trabalha com programação, então ele ficava tipo, mas você não desenha? Como é que você faz um negócio desse que tá fora dos parâmetros, não sei o que e tal? Eu falava, então, eu desenho. Eu não faço isso aí que você faz. Isso é muito louco, cara. Até, às vezes eu fico achando até que, assim, que as covers do segunda sessão de terapia são até fracas, às vezes, porque são muito simples. E até que propositalmente também, porque por questão de tempo, né, gente? A pessoa ficando louca com 300 coisas. Então é muito mais prático a gente manter ali o objetivo, né, pra facilitar mesmo, assim, no dia a dia. As minhas hoje, eu uso 3 aplicativos de celular e eu não levo 10 minutos pra fazer, sabe? Eu tô sendo designer errado, então. Tô trabalhando errado minha vida inteira. Andei descobrindo isso, na verdade. Meu Deus do céu. Não, eu sou uma péssima. Eu faço bem rápido mesmo. Mas é que ela tem o mesmo padrão sempre, né? E aí os elementos, assim, tipo, eu deixo salvo já, são sempre os mesmos. Eu mudo, assim, com mais frequência, eu mudo o fundo mesmo, que é aquele papel rasgado, meio amassado lá. Eu mudo o que tá escrito, a ilustração do fundo. Mas o resto quase sempre é igual, e aí tá meio salvo, né? Então, 10 minutinhos dá pra fazer. A do segunda sessão era pra ser feita uma coisa assim, 3 minutos, que é só trocar a cor, trocar o texto. O problema é esse, é escolher a cor. É aí que tá o problema. TDAH pra escolher é lindo também, né? Tem isso, né? Gente, não. Talvez eu poderia usar isso como resposta da pergunta. Uma coisa que eu sou ruim em escolher cor de coisa pra mim. Isso também é uma coisa que eu sou péssima. Não me dá pra resolver. Mas aí, tipo, se limita na cor, porque eu, pra escolher, no geral, é um caos. É um caos, tá ligado? Às vezes, assim, pra escolher no geral, pra escolher roupa. Eu viajei recentemente, eu levei, assim, umas 5, 6 combinações de roupa. Eu sabia que eu ia usar umas 3. E acabou que eu usei até menos. E ainda fiquei com dúvida. Voltei pra casa com as roupas bonitinhas ali, porque eu levei pra mais. Isso porque eu já tinha cortado. Já tinha falado assim, não, eu já vou levar menos, pra eu não ficar com dúvida. Não chegar lá, ficar sem saber o que eu vou escolher de roupa. Mas, eu gosto de ter opções. Eu gosto de ter opções, é isso. Vou usar isso como desculpa. Bom, tá válido, é válido, né? A segunda pergunta é o contrário dessa. Eu quero saber uma coisa que a dona Alana Pamplona fala, mano, pode mandar pra mim aqui, que aí é minha área. Aqui eu sou craque. Cara, chega a ser ridículo que eu não tô usando nada com relação a trabalho, né? Mas eu sou muito boa em render assunto. Bom, isso é verdade. Nossa, me dá qualquer assunto aí que eu vou render, meu filho. Nós vamos ficar conversando até 3 horas da manhã. Já fazem 3 horas que a gente tá conversando aqui e começou a gravar agora. Porque eu não sei qual podcast rendeu até... Foi 24 horas de podcast. Manda pra mim, que nós vamos fazer 72 pra vocês deixarem de ser besta, tá? Do dia que você vê a segunda sessão de terapia... Gente, a menina tá em live, tem 72 horas de live fazendo podcast. Vamos, bora. Eu não vou fazer sozinha, mas bora. Né? Mas eu tenho percebido até... que até nisso daí, na verdade, eu andei falhando um pouquinho ultimamente. Mas, no geral, eu sou muito boa em render assunto. Eu acho que foi as pessoas também na qual eu estava por perto, assim, que eu fiquei assim, gente, essa galera aqui realmente, foi pela primeira vez, isso foi uma questão inédita, assim. Pela primeira vez eu não consegui render assunto com um determinado grupo de pessoas que... Olha eu aqui me expondo, depois as pessoas ficam com raiva de mim. Aí eu não sei por quê. Mas... teve um determinado... momento fofoca. Nossa, a moto fazendo andam aqui. Não sei se deu pra ouvir, mas... Não, eu não ouvi. Então, não sei se vou ouvir depois. Então tá tudo certo. Mas, momento fofoca. Estive num grupo de pessoas que, assim... Eu, pela primeira vez na face da Terra, eu não consegui interagir com aquelas pessoas.
E não era só um grupo, eram 3 grupos diferentes. E eu não consegui me interagir com nenhum. Que eu fiquei assim, um do lado de cá falando uns negócios de uns livros cult, que eu fiquei assim, Jesus Cristo tem poder. Os outros estavam falando, tava da viagem deles, que eles estavam programando uma viagem. Ai, se alguém ouvir esse podcast, vão saber muito quem que é, porque tá muito na cara. Não dá nem pra esconder. Mas beijo, gente, eu gosto muito de vocês. Mas tava foda a conversa com vocês, viu? Putz, grilo. Nem sei se pode falar palavrão aqui, tô falando, né? Não pode, tranquilo. Tá bom, qualquer coisa você me bipa. Tranquilo. E aí esse grupo tava planejando, eles estavam planejando a viagem deles. Então, assim, não era uma conversa sobre viagem. E era um país que eu nunca fui. Então eu não tinha nada pra colaborar naquela conversa. E eu não tava sabendo de nada porque eu não tava no meio da viagem deles, era a viagem deles. E o outro grupo... isso vai ser muito bom de falar agora. Eu fiquei pé da vida com um deles, porque um deles falou que não gosta de podcast. Absurdo. Com licença, eu vou embora depois dessa. Aí eu falei assim, não, esse menino nem gosta de podcast, o que eu vou ficar conversando com esse menino? Aí eu vou virar pra ele do nada, no meio da mesa, engraçado, eu tenho um podcast, depois você ouve. Aí pela primeira vez eu fiquei... Aí foi assim, realmente um fato inédito, que eu sentei e eu fui mexer no meu celular. E aí foi bom, porque eu apaguei todas as conversas antigas no meu celular, que, sei lá, gente que eu não conversava, coisa antiga, fui responder quem eu precisava responder. Então, por esse lado foi até bom. Rendeu no final das contas, né? Eu acho que eu tô meio que no outro lado também, nesse quesito, sabe? Porque eu tô mais no time dos introvertidos, entendeu? Então, pra mim, tem um processo pra você se enturmar. Não é só cheguei, eu sou o arroz da festa, entendeu? Mas aí tem a questão. Eu sou uma extrovertida introvertida. Meia. Porque tem gente que, inclusive, quando eu falo que eu fico tímida com essa situação, quando eu tô tímida, tem gente que não acredita. Porque eu sou boa em render assunto. Eu não sou boa em começar o assunto. Esse é meu problema também. Porque de jeito nenhum, eu tô aqui, ó, eu cheguei. Se ninguém vem falar comigo, eu morro sem falar com ninguém. Quer dizer, não sei, depende, mas provavelmente sim. Porque eu só vou se assim, começaram a trocar ideia comigo. Aí beleza, vamos conversando, vou desembolar, vai embora. Agora, é muito raro de eu chegar pra conversar com alguém. Eu tenho que estar... Nossa, tem que estar num dia brilhando purpurina, porque não tem condição. Fora isso, aí eu fico tímida mesmo, assim. Principalmente quando, sei lá, tô com algum contatinho, cheguei no rolê junto com a pessoa não me apresentou pra ninguém. Eu não vou chegar falando, e aí, galera, tudo jóia? Eu sou a Lana e não sei o quê. Nunca na face da terra. E isso já aconteceu e eu fiquei super, assim, encolhida, assim. A pessoa ficou assim, ué, você tá tímida? Pois é, eu fico tímida também. Mas é uma situação, né? Nossa, não é uma situação delicada, né? Ainda mais se a pessoa conhece todo mundo e aí leva você no lugar e não apresenta ninguém, é delicado. Fica aí a crítica, viu, querido? Vou te encaminhar esse podcast pra você saber que foi você. É isso. Eu acho que tá namorando agora nessa altura do campeonato, então larga, melhor deixa. Deixa pra lá, então. Seguimos, então? Posso fazer as outras duas ou você vai fugir? Vou fugir, porque pras outras duas eu não estou preparada. Mas vamos lá. Mas são fáceis, pô. Eu quero saber se você tem um guilty pleasure, que é aquela coisinha que você gosta meio que escondido, assim, sabe? Você gosta, mas você fala, não vou expor que eu curto esse rolê, assim, pra todo mundo, porque, né? Cara, assim, o que eu tenho, talvez eu não poderia nem expor. Ô, louco! Rapaz! Não. Mas, cara, não. Eu acho que assim... Eu tô pensando aqui alguma coisa, talvez, de comida. Não, eu acho que não tem... Nada das minhas comidas são muito exóticas, assim. Tem um... que é de comida. Não é bizarro, mas eu nunca vi ninguém fazendo. Então talvez seja bizarro e eu que tô passando um pano pra mim. Sabe aqueles... agora eu fiquei com vergonha de falar. Sabe quando você tá no restaurante? Vou até chegar perto do microfone aqui. Eita. Você tá no restaurante. Fala baixo. E aí, o que acontece?
tem aqui esse sachêzinho, né? De maionese, ketchup. Sim. Agora todo mundo já percebeu que eu sou mineira, porque agora ferrou tudo. Se ninguém tinha percebido até agora eu entreguei. Sabe aquele sachêzinho de maionese que fica ali, junto com sal, açúcar, esses negócios tudo? Se eu tiver um dia que eu estou com fome e a comida tá demorando pra chegar, e isso já aconteceu mais de uma vez, com certeza, na minha vida, várias vezes, talvez, não sei. Talvez. Eu já abri muito aquele sachêzinho de maionese ali e comi a maionese pura. É delicinha. Ninguém vai me dizer que é ruim comer maionese pura. Já aconteceu muito. Já aconteceu em casa também. De às vezes abrir ali a maionezinha e dar um... Sabe aqui? No dedinho. E comer. Já também. Então talvez seja um guilty pleasure comer a maionese do sachêzinho lá no restaurante enquanto eu aguardo a minha comida chegar. Tô com fome, maionese é gostoso, é isso. Sim, pô. Maionese pura. Eu passo pano, hein? Passo pano pra você aí, né? Tranquilamente, passo pano. Muito obrigada. Porque eu acho que tem um... Às vezes o pessoal fala umas paradas aqui que é da hora. Não, eu fiquei pensando, assim, alguns outros negócios, mas não... Isso aqui talvez eu nem compartilharia. Na verdade, porque tem muita coisa que... Eu acho que eu não tenho, além disso, alguma coisa que eu falo que eu me envergonharia muito de fazer. Acho que talvez a maionese seja, de fato, uma das maiores, porque quando eu fiz, as pessoas ficam assim, você tá comendo maionese? Tô comendo maionese. No meio aqui esperando, sachê puro. E olha como se fosse um, sei lá, um suquinho assim, sabe? Aqui, ó. Nossa, triste. Pensa, quando falo em voz alta, eu fiquei um pouco deprê aqui agora. Ficou um pouquinho. Fiquei um pouquinho. Agora eu entendi que talvez realmente seja um pouco vergonhoso isso. Né? Eu acho que isso que é o legal, sabe? Já falei várias vezes aqui que essa pergunta é bem subjetiva, porque assim... tem coisa que você acha que, cara, isso aqui vai ser muito vergonhoso eu falar, e que em geral que eu vou falar, nossa, mano, normalzão, cara. Não vi nada demais, entendeu? Mas eu acho que esse meu falando em voz alta, quando eu comecei a falar, eu já fiquei assim, nossa, realmente é meio bizarro. Eu acho que o fazer é menos bizarro do que o falar, talvez seja isso. Entendeu? Pode ser. Tá, a última pergunta agora e a gente entra nos podcasts. O contrário dessa que eu falei agora. Eu quero saber uma coisa que você vê geral curtindo e você fala, cara, eu não entendi qual é a graça desse rolê, sabe? Nossa, talvez eu vou ser um pouco odiada, mas eu sei que também tem uma galera que... E vou falar duas ainda, tá? Olha aí. Vou meter... tô ousada! Vai vendo. Bob Esponja e Chaves. É mesmo? Ah, não. Chaves eu vou desligar agora. Paramos essa conversa aqui. Eu sabia. Eu vou ser muito odiada a partir de agora. Posso ser seu amigo. Você corta aqui, por favor. Gente, me desculpa, perdão. Vamos rolar com o Super Bonde. Mas eu vou explicar o porquê. Chaves, porque não faz muito sentido o menino tá vivendo dentro de um barril. Descobri recentemente que ele não mora no barril. Ele mora no 8. É Chaves do 8, até o nome do programa. Tava óbvio, mas agora que eu descobri. Mas, gente, desde criança eu tinha um ranço daquele negócio. Que eu não sei explicar muito bem o porquê. Eu não sei se eram as histórias que eram sempre muito repetitivas, era sempre a mesma coisa. A Chiquinha sempre chorando, o Kiko sempre chorando lá no muro, o seu Madruga sempre devendo aluguel e fugindo. Então aquela coisa, eu acho que ficava sempre a mesma coisa e... Não sei, talvez o meu TDAH já tava enjoado desse daí. Eu não conseguia mais prestar atenção porque tava sempre muito repetitivo e não aguentava. E Bob Esponja, porque ele é um retardado. Gente, eu não consigo. Total. Ele é um jacu. Não tem outro adjetivo pra dar ele, a não ser jacu. Ele é um jacu. Então eu não tinha paciência. Não, desde criança já a pessoa já estressada, sem paciência nenhuma. Pois é, hein? Vamos tratar isso aí? Quer uma terceira sessão de terapia? Sessão de terapia. Cara, não tava com paciência. Desde sempre não tinha paciência pro Bob Esponja. E é uns negócios que eu olhava assim... E o pior, hoje em dia, na verdade, eu acho que hoje em dia eu gosto do Lula Molusco. Mas antigamente eu também não gostava dele.
Porque eu ficava assim, cara chato do caramba também, por que você não pega, então se muda desse negócio? Pra mim também não fazia muito sentido. Mas hoje em dia eu já gosto dele, eu já fico até com pena, fico assim, coitado do Pob. O Pob do Lula Molusco só queria uma paz, só queria treinar ali, ó, a coisinha dele, a flautinha dele lá. Flautinha dele, a corneta dele. Corneta, flauta, sei lá que diacho aquele instrumento. Eu só queria treinar aquele negócio ali e trabalhar. Gente, a realidade é que o brasileiro, ele é o Lula Molusco. Sim, total. O brasileiro é aquele ser que, assim, ele tá indo pro trabalho obrigado porque ele tem que pagar as contas dele. Ele tem um hobby. Nossa, que isso, ó a segunda sessão de terapia aí, ó. Destrinchando. Todas as psicólogas chorando agora. Então. Fazendo uma análise de neurociência em cima do Lula Molusco. Ele tem um trabalho dele. Vamos sair curados aqui hoje. É hoje. É hoje que a gente sai curado. Então, assim, Lula Molusco, ele tem um trabalhinho dele, ele paga as contas dele, ele tem a casinha dele, um homem solteiro independente, ele tá ali fazendo dele. Tenho pra mim que ele é uma grande POC, mas detalhes, aí são coisas da vida ali, que é um viado maravilhoso. E aí ele vai trabalhar, tá lá no serviço dele, toca a flautinha dele, que é o hobby dele, que ele que sonha em trabalhar com aquilo e ser um grande músico. Entendeu? É o brasileiro. É isso. Então. E ele tem um Bob Esponja pra aguentar por 8 horas diárias. E tem a caceta. Exato. Aí tem um babaca de um Bob Esponja pra irritar ele. Aí junto com o outro amigo ainda que é vizinho, que é mais jacu ainda. O cara me mete uma meia rastão e uma bota com uma cueca florida. Não dá. Aí ainda tem um chefe maluco que tem uma filha que é uma baleia que não faz sentido nenhum. E aí, não, gente, olha. Mas o Bob Esponja, no geral, pra mim, ele não faz sentido nenhum. Eu não consigo entender e eu admiti meio que é um negócio assim que ele já não é pra minha geração, sabe? É tipo, tá falando outra língua já, né? Entendeu? Talvez seja isso. Mas assim, eu acho que nem, assim, questão de sentido também é difícil cobrar sentido de um desenho também, né? De um desenho que é uma esponja, uma estrela do mar, que vive do fundo do mar. Aí você tem um esquilo que vive dentro de uma cápsula com ar. Então, pouco de vídeo. Mas é isso, eu não gosto muito dele, não. E Chaves também é isso, que não me pegou, não. Não, Chaves talvez é uma questão mais de, assim, que eu já sabia que era a hora que a van tava chegando pra me buscar pra ir pro colégio, e eu já tava um pouco traumatizada, já não queria ver mais nada. E eu sabia que quando o Chaves começava a passar, é porque eu tinha que sair da minha casa e ir pra escola. Talvez. Mas fica aí. Eu ia comentar isso, porque assim, comigo aconteceu uma coisa muito específica, e eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Quando eu era moleque, passava aquela primeira versão do Carrossel, sabe? Aquela mexicana. Revelou a idade aqui agora pra gente então, também, né? Ignorem isso, por favor. Passa por cima disso aí. Mas eu lembro que eu fui comprar um brinquedo que era tipo aqueles bonecos meio comandos em ação, esse rolê assim, com a minha mãe. Eu lembro que era raro quando ela conseguia comprar. Hoje você pode pegar um aí, né? E as lojas que eu fui estavam infestadas de brinquedo do Carrossel. E eu fiquei com ódio tão grande desse Carrossel tá vendo? que eu nunca mais assisti, tá ligado? Foi um ódio que eu falei, mano, eu estou proibido moralmente de assistir essa novela agora, tá ligado? Ganhou raiva da novela por conta do brinquedo. Por conta do brinquedo, entendeu? Às vezes foi isso que aconteceu com o Chaves também, não sei. Freud explica. Um dia a gente vai descobrir o que foi isso. Inclusive, eu acho que, assim, essas coisas que acontecem na infância, eu acho que justifica muitas coisas que acontecem hoje, obviamente, mas uns pontos muito específicos, assim. E eu já vou fazer um gancho até pra questão do podcast. Olha porque eu comecei a gostar de podcast porque eu gostava muito de rádio. Faz sentido. E eu sou uma pessoa hoje muito eclética porque eu ouvia muita rádio também. E eu tava sempre mudando de estação. Então, as rádios ficavam tocando coisas completamente diferentes. Então, eu acho que eu fui sempre muito mais, assim, de rádio do que de CD, especificamente. Então, era sempre uma bagunça, programa de humor. É isso, e aí foi. Comigo, eu acho que foi
um pouco diferente, porque eu lembro que eu ouvi muito rádio também, sabe? E eu cresci ouvindo rádio, porque era aquela época que você ouvia a rádio com pai, mãe, tudo, né? Meio rádio AM ainda, esse negócio aí, né? Só que eu lembro que quando eu me interessei por rádio era muito pelas músicas mesmo, sabe? Eu tinha aquele rolê de gravar fitinha das músicas tocando no rádio e tal, né? Cara, eu lembro que eu tinha um MP3. Foi a primeira vez que eu consegui gravar alguma coisa. Porra, agora foi foda de lembrar disso aqui. E tinha 2 músicas que eu tinha gravado que eu lembro até hoje. Uma era do Akon, aquela Smack That. E eu jurava que ele cantava o meu nome. Porque eu não lembro o que se passa na música verdadeira. Eu sei que na minha cabeça ele cantava. Nossa, momento muito tenso aqui pra eu cantar agora. Solta a voz, assim, Alana. É com você? Ele fazia assim, Smack That, Alana, oh, Smack That. Give me some more, Smack That. Alana, slow, Smack That. Era isso que eu entendia. E aí eu gravei essa música na rádio com o MP3. E aí eu via a rádio, sei lá, você está ouvindo Jovem Pan, não sei o que lá, Smack That, Alana. Era tristíssimo. E tinha uma outra da Pussycat Dolls, que também era gravada de rádio. Só que eu não sei o que aconteceu, que ela deu algum pau na gravação e toda hora ela tinha uma quebra. Era I Hate This Part Right Here, é o nome da música. Eu sei qual é essa música. Baladinha, da hora ela. Da horinha. O clipe delas, elas caminhando assim no deserto, um negócio muito louco, muito bonito. E aí aquela música, toda hora ela parava. Então eles começavam a cantar e ficava nisso. E aí eu cresci, eu fiquei com o MP3 durante muito tempo, passei a música pros MP4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da vida. Gente, eu esqueci completamente que essa música não tinha essas quebras. Olha só. E eu fiquei anos da minha vida com essa música assim. E aí quando surgiu, sei lá, quando surgiu o Spotify, provavelmente, eu fui ouvir a música de novo. Isso, primeira vez que eu fui ouvir Spotify, sei lá, eu devia ser em 2014, 13, eu acho, 2013. Eu não tenho certeza. Eu também não tenho certeza. Eu lembro claramente de pagar Spotify, começar a pagar Spotify em 2014, porque foi quando eu tava fazendo estágio. Mas eu lembro de ouvir a música limpa em celular e tal, em 2013, e a música limpinha. Sem sem parada. E eu fiquei assim, caraca, que bizarro! Cadê a minha trava? Assim, óbvio, eu já tinha visto o clipe tava limpo, mas é outros 500 ouvindo a música ali, a música trava. Tem um lance do hábito, né? Já tava automático na tua cabeça que ia ter. Você sabia até onde tinha as travas, né? Vai parar agora, né? Eu acho que se tocar a música agora, eu consigo fazer ali, ó. Igual o PIN do Silvio Santos. Canta, 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 PIN. É isso, pô. É isso, respondidas as perguntas. Vamos pro nosso tema? Bora. Onde a gente vai ficar aqui 3 horas. Nossa, eu falei. Então, falando aleatoriedades. Tem que fazer parte 1 e parte 2 do podcast. Né? Como eu tinha dito no comecinho, Alana, aí eu queria saber de você se tem uma similaridade mesmo com o que eu falei, de você, tipo, descobrir uma mídia e aí saiu garimpando outras. Cara, esse negócio é muito diferente e tal, né? Curti demais e tal, e maratonei, preciso mais. Cara, foi parecido o mesmo rolê? Foi parecido e foi diferente. Porque eu acho que assim, igual eu falei, eu era super fã de rádio. Mesmo depois do surgimento já, de podcasts, eu ainda continuei ouvindo muito rádio. Por quê? Não sei. Mas eu sempre escutava no carro. Acho que também porque eu sou de Minas, pra quem não sabe. E aqui em BH a gente tem a 98. A Rádio 98. Que sempre foi uma rádio muito legal. Andou dando umas decaídas de uma vez. Mas foi uma rádio muito legal. E eles tinham... Eu até fui lá.
Inclusive, eu fui no programa ao vivo e fiz uma tatuagem. Essa tatuagem de folha aqui, eu fiz dentro do estúdio da 98. Olha só. Então, eu sempre gostei muito e acompanhava muito rádio. Com isso, eu acho que por isso gerou, de fato, essa familiaridade com o podcast, a ponto de eu começar a ver programas que eram online, sei lá, no YouTube da vida, e começar a ouvir ele, e ajudando meu cachorro a subir aqui, tadinho, e começar a ouvir somente o áudio daquele programa. Isso aconteceu muito com o Desce a Letra, antes eu assistia muito vídeo. Eu acho que o fato de trabalhar com design e nem sempre precisar ficar prestando atenção 100% e sempre estar ouvindo alguma coisa, ajudou. Porque eu deixava numa segunda aba algum podcast ou algum vídeo e a partir disso eu ficava ouvindo só o áudio, só prestando atenção em áudio. Não somente podcast, mas stand-up também. Então, várias coisas, o áudio tava ali na segunda aba e a aba principal eu trabalhando. E acabou que isso foi... Eu acho que eu fui achando alguns podcasts dessa forma, que era vídeo, mas tinha versão somente de áudio. Mas eu acho que é inevitável eu não falar do Jovem Nerd. Eu acho que foi, assim, o que veio... E não foi há muito tempo atrás, não. Não sou ouvinte há muito tempo. Eu acho que eu comecei a ouvir mais, assim, assiduamente esse tipo de podcast. Acho que no início da pandemia. Parecido comigo, eu acho. Acho que foi no início da pandemia eu comecei a ouvir. E, cara, assim, pra mim foi sensacional, porque foi ouvindo ali e eu acho que eu comecei a ouvir por conta de... Huffgano? Não, foi Cthulhu. Caramba. Eu comecei a ouvir por conta do RPG. Me falaram assim, escuta isso aqui, é muito da hora. E eu comecei a ouvir e comecei a maratonar todos os de RPG. Já tinha saído alguns já. Não, acho que tava pra sair o último. E aí entrou pandemia. E foi na época que, assim, meu pai, ele tinha sido hospitalizado já. Então eu ficava ouvindo. Até pra passar um tempo também. E me ajudou muito a distrair. E aí, desde então, assim, não parei. Eu fui ouvindo tudo e sempre. Só que, e antes disso, eu acho que eu escutava mais alguns conteúdos voltados pra design, pra notícia. Não tinha entrado muito a fundo nesse tipo de podcast de geral, assim, sabe? Não só questão de assuntos nerds, mas geralzão, assim. E acabou que eu acho que de indicação de ir pulando de um pro outro foi muito Jovem Nerd. Porque o Nerdcast, aí tem alguém que participa. Pô, cara, se a gente for olhar realmente o que acontece ali no multiverso do Jovem Nerd, é uma rede insana. Insana. Você vai ter convidados que vão lá e... Então, pra mim, era muito legal eu que já ouvia que eu tava começando, na verdade, a ouvir o Desce a Letra, ouvir o Load e o Cauê lá, e eu tava no Nerdcast, e aí eles estavam fazendo o Desce a Letra. Aí você tá lá de novo, aí você tá ouvindo o Pedro. O Pedro, até então, ele tava trabalhando no Lado Bunker. Aí tem os 50 mil podcasts do Pedro. Sim, fez um monte, pelo menos. Fez um monte. Aí com o Pedro, você tem o Nicolas Queiroz. Aí com o Nicolas Queiroz, você tem outra galera também. Aí com o Pedro, você também tem... eu esqueci o nome do menino que faz o Em Pé na Rede. O Camejo. O Camejo. Vitor Camejo. Você tem o Vitor Camejo, que eu já conhecia porque eu já assistia o stand-up. Então, antes de podcast... Eu sempre gostei muito de stand-up, então juntar os mundos foi, assim, loucura pra mim, sabe? De ver muita galera que era do humor fazendo stand-up, o podcast do Rafinha, Mais Que 8 Minutos. Então, vai numa roda ali que você vai rodando. Então, acho que o Nerdcast foi meio que a rede maior ali. E realmente, a partir dali, nossa, acabou. Aí vem Vidani, que veio aqui no podcast também, né? Sim, então, assim, sensacional. Sensacional, uma pessoa sensacional. Aí tem Frango Fino. Pô, aí você vai ficar assim, Jesus amado. Socorro. Aí quando você vê, você só tá ouvindo da mesma galera ali também, né? Tem esse problema, praticamente. Às vezes eu percebo, depois de muito tempo, que tem uns podcasts que eu fui meio deixando de lado, porque eu foquei em um grupo específico ali, né? E fico só naqueles, né? Tipo, meus queridinhos hoje, que é o que eu não abandono mesmo, assim, é o Vortex, né? Da Kátia, do Odeio. Kátia, eu quero ser sua amiga, Kátia, pelo amor de Deus. Total. Me nota. Kátia, me nota. Eu também jogo vôlei, Kátia. Vamos ser amiga, vamos ser best. Me chama. Nossa, mas aí eu ir lá pro Nordeste, o que você vai fazer aqui? Vim jogar vôlei. Kátia, que eu odeio. Meu Deus. Não, mas me nota, eu quero muito ser sua amiga.
Né? Total, eu também. Mas assim, tem o Nerdcast, né? O Nerdcast eu comecei a ouvir, não foi parecido com a tua história, eu comecei a ouvir, me indicaram em primeiro momento também, mas assim, não foi uma coisa específica. Falar, o Nerdcast é muito bom, você tá começando a ouvir podcast, né? Indicaram. E eu peguei o hábito porque eu tava numa época muito Marvete, sabe? De querendo saber o que acontecia no filme da Marvel. Também. Sei o quê. Esperando a crítica, que vinha aquelas bombas depois que eles dão nos filmes. Ai, nossa, saudade. Isso é uma coisa que eu ando sentindo falta, porque eu tô vendo que eu tô dando uma distanciada por questão de tempo. Então eu vejo quando eles vão fazer algum review sobre alguma coisa, igual eles fizeram de Ruptura. Ruptura eu também não vi a segunda temporada que eles fizeram. Aí eu não quero ouvir o podcast, porque eu vou ficar chateada, eu vou receber spoiler, eu não vou entender o que tá acontecendo, e aí eu me sinto obrigada em assistir Ruptura. Tem um do Vidani que eu fiz isso, aquele Reinaldo Jaqueline, Sim. Aquele que é do Robô Selvagem. Eu tô doido pra ver aquele desenho, mas eu não consegui ver no cinema. Eu falei, me recuso a ouvir o programa até assistir o desenho. Pois é. Ah, não, gente. É triste. Nesses pontos, assim, é muito complicado. Agora, teve muito programa de televisão também que eu passei a ouvir o podcast, até porque às vezes o programa não tava, né, foi em TV fechada, tipo Saia Justa, o Papo de Segunda, que são programas que eu acho que são super legais, porém é na TV fechada, né, TV a cabo. E houve um tempo que eu não tinha TV a cabo por muito tempo na minha vida, eu acho que só da pandemia pra cá que eu passei a ter alguns canais ali seletos. Então antes disso eu não tinha. E, na verdade, acho que até depois da pandemia, mesmo durante a pandemia, eu não tinha. Então, negócio de TV a cabo pra mim, desenho de Cartoon Network, meu filho, isso daí pra mim é novidade. A TV a cabo, ela tem muito, assim, é bom mesmo ali, você tem que garimpar demais. Tem muito lixo que os caras te dão como, nossa, você vai ter 500 canais. Canal do Gado, canal do Japão, canal do Leilão, da Câmara. É só coisa boa, tá ligado? Aí no meio... leilão dos gados, sabe? Caraca. Nesse naipe aí. E aí você acha um de filme, um de desenho, no meio de 500 que você assinou, tá ligado? É muito superestimado. Né? É bem isso. Acabou que esses programas, o Que História é Essa por Porchat também, acabou que eram coisas que nunca foram pensadas pra ser podcast, mas se tornaram podcast e funcionam muito bem, assim, na maioria das vezes. É verdade. Assim, não é a mesma coisa. Não direi isso de fato, porque tem muito aquela... Eu acho que a gente, quando a gente tá gravando podcast, a gente tem uma consciência muito forte de lembrar até que as pessoas, muitas vezes, não estão vendo. E mesmo que você faça um podcast de vídeo, muitas pessoas não vão ver o vídeo, vão ouvir somente. Então, tem uma consciência maior de falar assim, ó... Gente, pra quem só tá ouvindo, não tá vendo o vídeo, tá acontecendo isso, isso e isso, tá mostrando isso, e tarará. Então, faz um pouco mais de sentido do que os programas, mas ainda assim, de novo, sempre foi um conteúdo de podcast, de tipo de podcast que eu consumi muito. Mas eu acho que muito de trabalho também, da área de design em si também, foi muita coisa que eu tava consumindo durante a pandemia, tava fazendo pós na época também, então... Era sempre assim, gente, eu ouvi um podcast, não sei na onde. Ah, porque eu vi isso no podcast. E eu ouvindo, assim, 300 podcasts por dia. Louco. A mesma coisa que eu. Nossa, eu entrei no hiperfoco do podcast. Quando eu entrei no hiperfoco, foi tipo, do jeito que eu falei no começo. Foi sair garimpando mesmo, sabe? Aí eu quero ouvir um podcast de filosofia. Eu vou lá, filosofia, procurar. Quero ouvir um de psicologia. Vou lá, sabe? Ele virou assim, de certa maneira... virou meio que uma fonte de informação mesmo, sabe? Que até então eu tinha muito negócio da internet e de livro, né? Eu queria ver um gosto de filosofia, eu ia procurar um livro. Aí achei N conteúdos de filosofia em podcast. Falei, caramba, bicho, não sabia que tinha, né? Inclusive, um fato interessante que eu acho que eu já falei aqui com certeza, mas eu vou repetir, né? Eu não tô nem aí, o podcast é meu, eu repito mesmo. Ele pegou a bola e saiu do playground e foi embora pro apartamento. Exatamente. eu meio que descobri o TDAH num podcast, sabe? Olha só!
Você lembra assim, qual podcast foi? Ele era um que não é conhecidão, era um de psicologia. E se eu não me engano, o nome dele era bem basicão, era tipo sobre psicologia, um negócio assim, sabe? E eu achei muito por acaso, porque eu tava procurando TDAH, né? O que aconteceu, assim, bem resumidamente, é que disseram na escola do meu guri que tinha uns 80% de chance dele ter TDAH. E aí, naquele momento que falaram pra mim, eu tinha uma ideia muito errada do que era TDAH. Pra mim, era um negócio muito parecido com dislexia, que era aquela pessoa que não consegue prestar atenção mesmo, sabe? Que as letras embaralham na frente dela e ela não consegue prestar atenção, né? Todo mundo agora tendo aquela visão de Percy Jackson. Esse naipe aí. Desse que naipe. O cara não consegue ler as coisas e fica assim, ó. Esse é o dislexia agora, de Percy Jackson, é isso. Né? Aí, quando falaram, assim, que ele poderia ter, eu falei, cara, vou procurar uns podcasts sobre TDAH pra entender o que é isso aí, né? Esse daí e sabe aquele da Amanda Ramalho, Esquizofrenóias? Cara, eu nunca ouvi, mas o Spotify tinha me mandado um negócio desse recentemente. Ele é muito saúde mental, se você curte esse rolê. E a Amanda, ela é... O Spotify tá querendo me dar algum sinal aí. Eu acho, hein? Ou alguém que me mandou. Agora eu fiquei na dúvida. Pode ser uma amiga minha que me mandou o link também. Olha direto eu vi isso essa semana. Essa semana passada. Mas eu acho que não era um episódio novo, não. Era episódio Não, velho. Ela tá parada, eu acho. Eu acho que tá parado dela. Então, ela é autista, então, assim, eu acho que ela conversando é um negócio muito não linear. Eu gosto, sabe? A conversa vai pra uns lugares assim que você fala, mano... E assim... meio que a gente tá fazendo aqui, né? É o que a gente tá fazendo aqui. Gente, tem 5 horas que a gente tá gravando esse podcast. Não, mentira. Exatamente. Né? E eu lembro que foi esse que eu falei, que era sobre psicologia, e um que a Amanda tava falando com uma pessoa que tem TDAH, né? E o que eles falavam sobre a vida deles, sabe? As dificuldades por conta do TDAH, eu falava, cara, tá falando de mim, velho, não é possível. Esse pessoal me conhece. É aquela hora tipo que a gente vê assim, a gente passa as mesmas dificuldades e a gente fica assim, será que isso aqui tá certo isso? E a gente menospreza aquilo que a gente tá sentindo muitas vezes. A gente acha que não, isso aqui é normal. Amado, não é normal não, querido. Pois é. Não é normal, você já devia estar medicada. Tem uma situação específica do sobre psicologia, que quando ele falou, eu peguei o podcast e mandei pra minha mulher e falar, mano, ouve aí, isso aí sou eu, cara. Não é possível. E eu tava tentando entender o que era do meu moleque, né? Que eu não, pra mim era ele, não era eu, né? Eu falei, ouve aí e me fala depois, né? Que ele falava aquela parada que você já deve ter ouvido em outros lugares, porque eu já ouvi em outros lugares também, que é aquela parada de você tá indo, sei lá, lavar roupa. E aí no meio do caminho você vê que tem o cocô do cachorro ali. Aí você, tipo, para a roupa que você tava levando e vai limpar o cocô. E aí quando você tá limpando o cocô, você percebe que a louça tá suja também. E aí você para o cocô no meio pra ir pra louça. E aí quando acaba o dia, você tá morto e não tem nada feito. E não fez nada! Exatamente. Ai. Olha, só de ouvir isso, eu até cansei aqui. Porque eu fiquei lembrando das coisas que aconteceram hoje e que foi exatamente assim. Olha aí. Porque eu ia tomar banho antes da gravação do podcast. E aí eu tava assim, não, eu tenho que olhar uma passagem, que eu tenho que comprar uma passagem. Que eu vou viajar, eu tenho que comprar passagem. Mas eu tenho que tomar banho. Falta meia hora ainda pra gente gravar. Então eu acho que dá tempo de eu tomar banho. Aí eu peguei minhas coisas, peguei meu chinelo, tudo tava indo no banheiro. Aí eu cheguei na porta do banheiro, aí eu comecei a pensar num outro negócio de aluguel, aí eu fui falar com a minha mãe. Aí eu voltei, já não deu tempo. Aí eu falei assim, tá, ok, vou sentar, já vou olhar a passagem e depois eu tomo meu banho. Aí eu sentei, não olhei a passagem, comecei a olhar um outro negócio, não olhei a passagem, não tomei o banho, não terminei a conversa com minha mãe, não vi mais nada da vida, o máximo que eu consegui fazer foi botar a meia no cesto de lixo. É isso. E eu fiquei assim, gente, e assim, aí vem aquela questão assim, né? Também tem gente que acha que é TDAH, mas é vício da tela. Mas não foi nem situações de atividades que eu estava no celular. Eram atividades de, sei lá, eu fui arrumar a cama. Aí eu fui fechar a porta, pro cachorro ficar só aqui dentro. Não eram nem tarefas, muitas vezes não são nem tarefas relacionadas a celular.
tem muito podcast que a gente acha do nada e que tem umas coisas maravilhosas. Eu lembrei de um aqui, peraí que eu vou até pegar o livro dela, que é sensacional. A Leila que eu citei antes da gente começar a gravar, ela é uma daquelas que começou no Nerdcast também, mano. Olha aí, tá vendo? Gente, Jovem Nerd e Azaghal, eles fizeram um trabalho pra humanidade. Oi, que é isso? E você acredita que a primeira vez que eu ouvi o Frango Fino eu não gostei muito? Olha, eu vou mandar isso pro Doug. Pô, mas agora eu tô fanzaço. Eu acho que eu peguei o episódio errado pra começar, tá ligado? Se eu não me engano, o primeiro que eu vi era um que falava da geração Z, que falava de o que eles querem, sobre o trabalho, não sei o que, né? E eu lembro de não ter curtido muito, assim, né? Mas aí depois eu comecei a... Eu ouvi ele e, assim, eu lembro que eu dropei antes de terminar esse episódio até. Foi. Isso já aconteceu comigo também. No Frango também. Então... Mas aí eu lembro que eu continuei acompanhando os podcasts do Vidani e era muito recorrente, falando frango fino. Eu falei, mano, vou tentar de novo isso aqui, né, velho? E aí eu procurei outros e tal, né? Cara, e eu me amarrei demais, mano. Eu tô, sabe, muito fã mesmo. Já teve outro podcast que, sei lá, ou que você ouviu que você não dava nada por ele, que hoje em dia você fala assim, caraca, esse podcast aqui ou evoluiu muito e você viu a evolução dele, ou que, sei lá, você simplesmente começou a entender mais ainda profundamente, além do frango, no caso, né? Teve uns que eu demorei mais até pra conseguir acompanhar, assim, de verdade, pra falar, mano, agora eu peguei gosto mesmo. Deixa eu ver se eu lembro foi mais difícil, assim. O próprio da Leila que eu comentei, eu gosto muito porque eu peguei o hábito, porque o formato dele é que eu te disse, ela pega, tipo, histórias de leitores, é um negócio bem de briguinha de família, que brigou por dinheiro, que, o meu tio traiu minha tia com a prima, umas coisas assim, sabe? Gente, bem povão mesmo, Ela até fala tem um dos bordões dela, que o Hoje Tem é sobre o Brasil profundo, que ninguém fala, sabe? Que todo mundo fala meio que de uma moral mais alta, assim, sabe? Os nossos problemas são outros e tal. E o dela é bem, tipo, Brasilzão mesmo, sabe? Só que pra mim foi, tipo... Eu tava acostumado com outro rolê, então pra mim foi um negócio de meio que insistir nele pra pegar gosto, sabe? Gosto bastante hoje também, mas ele foi um dos que demorou um pouco mais. Você já percebeu muito sua opinião, assim, mudando junto com o podcast em si? Nossa, pra caramba. Total, mano. Acontece isso, né? Muito, né? Mesmo. Muito mesmo. De, sei lá, cara, já teve situação que... Não sei, eu acho que eu não vou conseguir lembrar nenhum exemplo, assim, muito específico, mas de que eu comecei ouvindo podcast, gostando de, não sei, de tal autor, que seja de livro, diretor de filme, o que for. E de tanto aquele podcast falar que aquilo era ruim, começar a perceber que de fato aquilo era ruim. Ou de, às vezes, até ele falou antes que era bom e depois pegou e a pessoa mudou e começou a ver que era ruim, ou enfim. E eu fico assim, caraca, é ruim mesmo, né? Como é que eu achava esse negócio bom? A real troca de ponto de vista, né? Eu teve uma situação que foi aquele Caneca de Mamicas, que ele as duas chamaram uma mulher que ela fazia, tipo, um trabalho de... como se fosse parecido com educação positiva para criança, que era um negócio mais, assim, menos castigo, mais trocar ideia... Tipo, violência nunca, coisa assim, né? E eu cresci numa época, cara, que eu cresci na base da cinta, sabe? E era tipo, mano, sai demônio. Tipo assim, né? Então é muito comum você ter aquela ideia que hoje eu acho absurdamente tosca, que é tipo, apanhei quando era criança e hoje eu sou uma pessoa cidadão de bem, tá ligado? E é uma idiotice absurda, cara, porque se você para pra pensar... Eu não lembro de nada que eu aprendi melhor, que eu compreendi melhor, porque eu apanhei, tá ligado? Mas eu lembro que mudou bastante a minha cabeça, ouvir ela falando do jeito que ela... O processo dela mesmo, né? Porque mesmo não sendo muito de bater, o meu processo era muito de castigo, gritar e menos conversa, né?
E mudou bastante o jeito de lidar com meu filho depois disso, sabe? E foi um lance meio de quebrar teus argumentos mesmo. A pessoa ir falando no podcast ali e você falando, puta, pior que é, hein? Sabe? Sim, é muito compreensível isso, gente. Mas entra até numa situação, assim, de que... Eu gosto muito de podcast, acho que por isso. Parece muito uma conversa. Só que acaba que quando é um podcast que vem muito convidado, isso é muito bom, porque às vezes você é pego de surpresa. E não é uma coisa que você foge um pouco, assim, da sua rodinha, sabe? Ok que, assim, já teve podcast também que, infelizmente, eu parei, larguei no meio do caminho, mas que eu não vou tirar o mérito, que, assim, cara, me acrescentou muita coisa, sabe? Me ajudou muito, eu tive momentos, assim, de ficar reflexiva, e eu adoro, principalmente quando alguns podcasts, eles colocam pessoas completamente diferentes, um na frente do outro. Não vou mentir. Nossa, é bom mesmo. Gosto, mas às vezes é muito bom você ver aquelas pessoas discutindo, porque acaba que, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui do Inteligência Limitada, que ele fez muito isso, e tem um que eu achei muito da hora, que eles colocaram, foi um padre, era o Rolandinho, que é ateu, e tinha alguém que era agnóstico, que eu não lembro quem, ou era de outra religião, não lembro, e tinha um padre, ou um pastor, não sei. E foi uma conversa muito da hora, porque os três ali, eles estavam se respeitando, ao mesmo tempo debatendo as ideias ali. Eu sentia de certos pontos, e eu como uma pessoa que ainda ando em diferentes crenças e enfim, às vezes eu me via e falava assim, cara, eu concordo muito com isso, eu discordo daquela pessoa que eu acabei de concordar, então a gente se sente num certo apoio de que, tipo, cara, tem alguém me defendendo naquele ponto de vista. Coisa que às vezes o podcast de uma pessoa só, que é como tá sendo o meu. Às vezes a gente não... Corrija isso, por favor. Tá vindo aí, gente. Tá vindo aí. É uma coisa que às vezes a gente não consegue trazer. Então, eu acho que essa questão do podcast de estar sempre debatendo alguns assuntos com pontos de vista diferentes, isso é muito show, cara. Eu acho que acaba que realmente agrega muito mais. E o Caneca de Mamicas, ele tem muito disso, assim. Eu teve várias vezes que eu fiquei... Às vezes eu querendo berrar de tipo, gente, não é isso. E aí, algum dos convidados pegou e trouxe a outra visão que era parecida com a minha. Ai, dá um quentinho no coração também. Até total. Também que você não saía, você até com raiva daquela situação, daquele podcast. E aí, durante o episódio, você vê, às vezes, a host mudando de cabeça, mudando de opinião. E isso é muito da hora. Nossa, me amarra demais. Você falou do Rolandinho, a primeira vez que eu ouvi... ele, como pessoa, para além das ideias do Pipocano, que era só falar de cinema, foi no Flow, mano. Caraca! Flow. E no Flow, eu tipo assim, ainda era a época do Monark, falando aquele monte de baboseira deles, mas no Flow, o Rolandinho me ganhou, velho. Falou, mano, que maluco da hora, velho. Acho que eu nunca vi ele no Flow. Ou será que foi no Flow que eu vi que era... Tava ele, a Mari Palma... Tinha mais alguém, não lembro. Acho que esse era no Flow, hein? Eu sei que é um episódio muito bom. Foi um episódio muito bom. Eu lembro que tava... Realmente, eu lembro dele e da Mari Palma. Tinha mais uma pessoa. Se foi no Flow, foi algum novo. Porque não tava o Monark, não. Ele não tava, não. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Olha o processo vindo. E assim, realmente, traz uma intimidade maior ali. Eu peguei um livro... da menina, que ela chama Natália Souza. E é um livro que até hoje, eu confesso, eu tenho esse livro desde 2021. E eu ainda não tive coragem de ler esse livro. Eu acho que eu vou começar a ler. Tá focando, meninas? Tua Vida em Mim. É a Natália do Para Dar Nome às Coisas? Isso, o livro dela. E tipo assim, tem a dedicatória, mó bonitinho. Que foi uma amiga que me deu de presente. E assim... Cara, eu tenho... Olha, tem até uma carta aqui. Uai, gente, eu já li essa carta? Olha, eu descobri descoberta. Não, eu já li essa carta, sim. Que isso, até assustei agora. Eu já li. Eu acho que eu já li. Eu vou ter que ler de novo. Mas esse livro eu ainda não tive coragem de ler ele. Porque tem... Quando meu pai faleceu por conta da Covid, né, durante a pandemia, uma amiga minha me encaminhou 2 podcasts dela e contando a história dela. E aí foi assim que eu conheci ela.
E assim, é maravilhoso o que acontece, a história. É maravilhoso, mas é triste. Então é uma situação que acabou também que eu me identifiquei muito. O poder do podcast nisso também, né? De trazer histórias que a gente vê que a gente não tá sozinho naquela situação. E se empatizar, assim, com outras histórias e entender que, outra pessoa passou por isso também. Vai estar tudo certo, tá tudo bem, apesar da dor. E ela compartilha sobre a dor de ter perdido, acho que era um namorado, se eu não me engano. Posso estar ruim de memória. Ruim de memória eu não tô com certeza. Mas a perda do ex-namorado, do namorado dela e da mãe dela, se eu não me engano. A mãe morreu mesmo. E foi um muito próximo do outro. Então, e ela conta sobre isso também no livro. Se não me engano, eu não lembro se o livro é do namorado dela. Do Gino. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu acho que é isso mesmo. Aqui não tá falando especificamente, não, mas é muito sobre isso mesmo. E eu comecei a ouvir o podcast, eu demorei, muito tempo pra ouvir o podcast dela, porque eu sabia que ia doer. Eu sabia que o podcast ali ia vir, assim, dando uma porrada em mim e eu ia chorar horrores. E de fato isso aconteceu. Mas eu me preparei muito pra ouvir o podcast dela e foi uma das coisas que me ajudou muito. E eu lembro que um deles eu ouvi até mais de uma vez, assim. Porque eu fiquei, cara, eu preciso muito ouvir uma palavra de conforto de alguém que passou por uma situação, uma perda muito importante e uma perda de alguém muito próximo. Cara, foi assim um calmante pra minha alma naquele momento. Que eu fiquei assim, caraca, que bom que eu ouvi esse podcast. Eu acho que alguns dos episódios da Bom Dia Óbvios, também da Marcela Ceribelli. Ceribelli, é isso mesmo. Agora eu fiquei na dúvida quem que é a mãe e quem que é a filha. A mãe é a... Eu esqueci o nome da mãe. Mas é a Marcela mesmo. Marcela é a filha, né? Peraí que eu tenho o livro dela. Aí, ó, eu pegando o Kindle pra ver. Olha aí. Tá vendo? Cara, os podcasts da Natália, as mensagens da Natália, meu Deus do céu. Realmente, isso é muito impactante. Mas tá aqui o livro, não tomei coragem pra ler ainda. Porque eu acho que eu vou chorar muito e eu não sei se eu quero isso nesse momento. E a minha amiga, coitada, ela me deu desde 2021 e tá aqui o livro até hoje. Beijo, Ana. Mas o que eu acho maneiro da Natália, eu acho que ela tem uma... É claro que eu sei lá, tenho a impressão que isso aí foi uma coisa adquirida com o tempo, né? Mas me parece que ela tem uma noção absurda das coisas, assim, tipo, do interior, né? De falar, cara, consigo ver o que é isso que eu tô sentindo e investigar pra chegar e dar o nome, que é o que diz o podcast, né? Sei lá, mano, tem um monte de coisa aqui comigo, assim, e... eu não faço ideia, acontece e, aconteceu e eu, mano, não sei o que foi, aconteceu, sabe? Tipo assim... Olha, terapia, menino. Terapia faz isso com a gente, mas demora anos. Demora muito tempo. Eu, assim, recentemente, até, de fato, segunda sessão de terapia, ele veio até muito pra expor essa ideia e coisas que às vezes eu tirei da terapia. Não somente em tom de humor, que é geralmente a situação, e não é proposital, seja tom de humor, é porque realmente eu tô jogando ali a situação da vida. Aquele, né? Talvez eu tô usando o humor como válvula de escape para a minha dor. Pode ser. Talvez. Pode ser. Vou continuar usando porque tem dado certo. Então essa é a ideia. Isso. Continuarei usando. Mas ele veio muito de uma ideia de querer trazer algumas reflexões que vieram de lá. Então, essa questão de conseguir identificar e, de fato, dar nome às coisas vem muito de uma análise, e às vezes de uma autoanálise, que no final das contas a gente acha que é só a gente e não é. Porque esse ano eu tive muitas ideias, assim, muitas revelações, vamos chamar assim, que vieram de reflexões e de entendimento da minha família, do que aconteceu comigo na minha infância, de como que eu fui criada, e de análises de coisas muito minuciosas que demoraram anos, foram 5 anos de terapia para eu começar a perceber agora, como o comportamento da minha mãe, o comportamento dela comigo, olhar pra isso de uma forma mais racional do que emocional. E, cara, isso é realmente uma coisa que leva tempo. Então, eu imagino o tempo que a Natália deve estar fazendo uma terapia ali, fazendo uma análise pra ver tudo isso, porque é absurdo. Total.
E o podcast, eu acho que ele tem muito esse papel também. Não só o podcast dela, mas vários podcasts de trazer essa visão. E principalmente quando se trata de algum podcast de análise, de filosofia, psicologia, você começa a prestar atenção que você fala assim, interessante isso aqui, hein? Igual, eu não lembro se a gente já estava gravando, mas quando você falou do seu TDAH, de perceber isso, né? Ouvindo isso pro seu filho. Isso, cara, é muito real, porque a gente acha, de novo, a gente acha que é normal. E às vezes a gente só vai perceber ouvindo de alguém. E às vezes quem tá à nossa volta, na nossa bolha, nem sempre vai ter aquela mesma experiência. E isso eu percebi muito, que eu acho que talvez até parei um pouco... Nossa, agora foi um pouco pesado. Até parei um pouco de sair, assim, com alguns amigos, porque eu fui vendo que eu tava me identificando mais com a galera do podcast do que com a galera de fora. E não identificando de, tipo assim, porque eu gosto mais deles e tal. Não, identificando de perceber que eles tiveram uma vivência parecida, tiveram uma criação parecida, uma infância parecida... E acaba que se torna mais fácil de entender, por mais que eles também tenham vidas atuais diferentes e pensamentos diferentes, os traumas são mais parecidos. Eu acho que vai mais desse ponto. Da gente ver que, tipo assim, cara, ele teve essa criação, eu tive essa criação também, uma criação muito parecida, mas seguimos caminhos completamente diferentes. O que essa pessoa entendeu antes de mim? Ou não entendeu, né? Ou não entendeu. Né? Ou não entendeu. O que tá faltando ali, ou o que tá sobrando? O que mudou disso, sabe? Tipo, e isso eu acho muito da hora, porque traz alguma perspectiva de caminhos diferentes. É aquele famoso e se que a gente tem, às vezes, na nossa vida, tipo, e se eu fizer isso aqui, ao invés daquilo lá? Ou, e se eu tivesse feito aquilo? E já teve história que eu ouvi que eu fiquei assim, caraca, velho, eu podia ter feito isso, né? Mas eu não fiz. Eu fiz outra coisa, vim pelo caminho de cá. A pessoa fez a outra coisa que eu poderia ter feito também, e foi por um outro caminho diferente. E as duas arrependidas. É aquela tirinha que acho que você deve ter visto, uma do Sigmund Freud, que é os cachorrinhos lá. Aquilo ali, cara. Até cuspi minha água. Eu uso pra vida aquilo ali, mano. Aquela tirinha... Não, gente, pera aí. A gente precisa ler isso aqui. Eu vou até atrás dela. Eu acho que eu cheguei a compartilhar nos meus stories também. Você sabe ela de qual? Acho que eu sei, hein? E olha! Eu acho que eu sei, que é que um fala assim, o que será que eu estaria fazendo hoje se eu tivesse tomado escolhas totalmente diferentes do que as que eu tomei, né? E o outro fala, você estaria pensando, o que será que você estaria fazendo se tivesse tomado escolhas diferentes do que tomou, né? Que é tipo, não tem a escolha certa, né? Cara, qualquer escolha que seja, você vai chegar naquele ponto que você olha e fala, mas será que eu tô no lugar certo? Será que eu fiz a escolha certa? E se eu tivesse ido pelo B em vez de ir pelo A, né? E aí aquele negócio, eu acho que para algumas pessoas e em alguns momentos isso chega a ser paralisante, né? Só que não tem resposta certa, né? Pra mim é um alívio. Eu falo que eu uso agora pra vida isso aí porque pra mim é um alívio. É tipo assim, cara, não tem resposta certa, né? Não tem resposta certa e assim, independente do caminho que você seguir, muitas coisas vão acontecer, eu acredito pelo menos que muitas coisas vão acontecer porque elas teriam que acontecer mesmo. Tem muita coisa que eu acho que é muito inevitável. E não só em questão de, destino, não sei o quê. Não. A gente olhar de forma racional mesmo. Tipo, nossa, agora vou militar demais. Pode subir o hino do comunismo agora. Porque assim, vai ter coisa... Gente, você pode trabalhar feito um cão danado. E você não vai ficar milionário nessa vida, meu amor. Talvez você vai deixar alguma coisa pros seus filhos, pros seus netos. Com sorte. Com sorte, talvez você vai deixar alguma coisa pra eles começarem alguma coisa que talvez vire algum milhão. Mas se você já não tem 1 milhão, você não vai se tornar 2 milionário. Porque não é nem bilionário, né? 2 milionário. Você não vai se tornar 2 milionários se você não tem o seu 1 milhão. A não ser que você tenha uma vida muito privilegiada com várias coisas. Vamos aceitar isso aí. Agora não, o trabalhador tá lá, recebendo 2 salários. Eu tive uma conversa. Eu acho que eu falei disso Não falei disso no podcast, mas isso foi o início de uma conversa. De um cara que veio aqui em casa e ele falando assim, porque não, 5 mil reais é um salário muito bom, dá pra você fazer muita coisa. Aí eu fico assim, amado, você não tem noção de nada. Você não tem noção de nada na sua vida. Eu falei isso, a partir disso eu falei do podcast. Que ele tava falando que, porque mulher gasta muito, que não sei o quê. E assim,
não é... Ai, gente, vai lá ouvir. Então, mas a questão do dinheiro... Eu acho que é o episódio número 2 ou 3. Mas a questão do dinheiro, 5 mil reais não é muita coisa. Se eu for olhar o que eu gasto de comida no mercado por mês... Eu, sozinha, eu compro comida só pra mim e pro meu cachorro. E aí vai de aluguel. Só no aluguel nessa brincadeira já foi uma boa parte da grana. Aí mais transporte, mais coisa de casa, tipo internet, TV, luz, água, não sei o que. Dos 5 mil vai embora rápido. E aí o cara tá achando que com 5 mil ele vai ficar... Com 5 mil por mês ele vai ficar milionário. Não vai! Então e isso conseguir aí... guardar os 5 mil, né? Não comer, não fazer nada. Se você Talvez, não viver... Né? Então é uma coisa que... E eu vejo muito isso, até mesmo uns coach de podcast meio dando umas dessas também. Então eu acho que tem muito podcast bom, de realmente colocando no chão pra te falar das coisas da vida real, assim, que vai te acordar, sabe? Que vai falar assim, amado, a gente passou por isso mesmo e é isso aí. Sofremos mesmo, vamos dar um jeito, mas mais real, sabe? Tipo... Aquele chacoalho gostoso, que você fala assim, realmente precisava botar o pé no chão, mas também ver que a vida também não acabou por conta disso. Total. Ana, eu acho que a gente tá indo pra reta final, porque senão a gente vai embora aí. A gente 4 horas de conversa. Vai dar meia-noite aqui e a gente tá aqui. Eu queria fazer uma... Não chega a ser uma brincadeira, mas é só pedir pra você umas indicações, eu vou falar também umas que eu tenho acompanhado bastante, mas é meio que pra falar... A gente tá aqui falando, cara, ouça um podcast, tem muito podcast que vai te melhorar e tal, né? Meio que mandar uma listinha aí de... Cara, não perde esse. Vai nesse aqui que é certeiro. Olha, eu vou dar de temas diferentes, porque eu escuto vários temas diferentes, então eu vou tentar... Vou tentar ir nos mais temas variados aqui, tá? Bom. Vamos lá, ó. Tá querendo rir? Tá querendo dar uma gargalhadinha? Além do meu podcast, né? Porque eu também não vou citar somente o meu aqui. Vamos lá. Mas, ultimamente, que eu tenho escutado muito, e de fato eu tô, assim, maratonando, é o Frango Fino. Real. Frango Fino, né? Tenho escutado, eu comecei a voltar nos antigos, porque eu comecei a ouvir o Frango Fino tem 1 ano, mais ou menos. Então eu comecei a ouvir os de 2022, comecei a ouvir os mais antigos e tô ouvindo. Então eu tô maratonando ele. Para podcasts curtinhos, de assim, menos de 10 minutos. O seu? Que você também... o meu. Que também você vai dar uns hahaha, mas eu acho que é mais curto. Então, o Frango Fino são podcasts mais longos. E esse é um podcast mais curtinho. Que é o Pedro Nunca Me Responde. Eu acho sensacional. É uma pílulazinha ali, muito boa. Notícia. Eu vou ter que sempre citar, parece um longo e um curto. Que aí eu agrado todo mundo. Podcast curto. Tem o Resumão Diário, do G1, que eu adoro. Então, adoro muito ouvir ele, porque já me dá ali um overview de tudo que tá rolando. É aquele que é com aquela... Como é que é? É uma mulher que apresenta esse aí, não é? Sim. Eu esqueci o nome dela. Deixa eu até ver aqui. Peraí. Eu não tenho o nome dela. Mas sim, é uma mulher que apresenta. Eu só não lembro agora se é a Natuza Neri também, porque o segundo de notícia que eu ia dar de indicação é o assunto. O assunto é da Natuza Neri. O assunto é com ela. Agora eu não lembro se o resumão é com ela também. Agora deu branco. Eu também mas o assunto, então, pra notícias mais longas, eu não acho nem que entra muito na área de notícias, mas uma escavação mais profunda de uma notícia. Ele pega um tema, né? Ele pega um tema. Então acho que vai mais nessa linha. E uma vertente de notícia internacional, super curtinho também, o Mundo em 180 segundos. Que eu gosto muito. É bem legal. Aí sai diário. Tem vários apresentadores agora. E ele é super curtinho. Você mata ele ali, você fica sabendo um overview do que tá acontecendo no mundo como um todo. E só notícias internacionais ali, é bem de boa. Assim, né, gente? Eu podia até falar do Medo Delírio Brasília, mas eu acho que nem precisa indicar, né? Pelo amor de Deus. Se você não estiver ouvindo ainda. Isso aqui não é nem indicação, não, gente. Isso aqui é quase que obrigação do cidadão. Eu acho. Mas, nossa, vai com calma também, porque é longo para um caramba. Haja paciência, meu Deus do céu. E o Medo e Delírio, ele tem um negócio também, e assim, ele leva um tempo pra você entender o ritmo dele. A pegada ele leva um tempinho. Se você é uma pessoa mais tranquila, não vai nele não, você vai ficar doidinho das ideias. E é muito fácil você pegar um episódio assim, e ter um backstory,
E você fica perdido, porque o ritmo dos caras é a milhão, é zoeira no meio do negócio sério, da política e tal ali. E vai um tempinho pra você assimilar, né? Eu demorei, assim, uns 2 episódios, pelo menos, inteiros, assim, E eu demorei, assim, de não ouvir direto, sabe? Eu demorei dias ouvindo um episódio até eu pegar. Mas depois também, depois que engata, já ele vai, né? Aí acabou. Aí você não consegue mais ouvir, você fica sabendo os áudios, não tem mais vida. Você começa a decorar a ordem dele no final, de todos acabou, que ele solta. É complicado. Mas, então notícias eu acho que são esses 3. Vou falar aqui, talvez assim, uma certa reflexão. Vou deixar o Bom Dia Óbvios, apesar de ser um programa de televisão que se tornou, tem a versão de podcast. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Só Ouço Falar, que é da Gabi Fernandes. Eu não conheço isso. É muito legal, e ela voltou agora com ele, com vídeo, uma produção super legal. Então, eu gosto bastante dele. E eu vou falar também do Dentro da Minha Cabeça, que é muito legal, tem umas reflexões muito boas lá. E o Vidani faz um trampo muito legal. Verdade. E assim, eu acho que são esses. Eu tenho muito podcast que eu poderia indicar de tecnologia. Eu vou falar só de mais 2, que na verdade não são histórias, mas são podcasts que... eu não sei nem como definir. Eu vou indicar, às vezes você conhece, você me ajuda. Que é o Francio Labirinto. Que, meu Deus, que produção maravilhosa. Meu Deus, nossa, incrível. É um audiodrama, né, no caso. É um audiodrama, né? E Paciente 63, que eu ainda não ouvi a segunda temporada. Muito bom, né? A segunda parte eu ainda não escutei, eu tô em hiato pra ouvir, mas, enfim, é muito bom. E aí, pouca gente... coisa ainda, né, de audiodrama tinha que ter mais, né? Porque podia ter coisa mais. De qualidade aí no meio, né? Pô, cara, nossa, Francio Labirinto eu achei, assim, incrível. Teve que na verdade não foi bem um audiodrama, mas foi meio notícia, da mulher da casa lá, o caso da... do Chico Felice, né? Isso, caraca, aquilo ali bom também. Pra caramba. Produção sensacional também, muito bom. Parou o Brasil, né, mano? Pelo amor de Deus. Parou o Brasil. Aquilo ali... Nossa, ele gastou tudo. Então, assim, eu tenho muito podcast. Se alguém quiser alguma indicação de podcast de design, de tecnologia, me manda. Tem a FIAP, basicamente. Vou falar da FIAP. Até porque eu tô estudando na FIAP. FIAP, vem patrocinar a gente, FIAP. Patrocina nossos podcasts, que a gente vai ficar feliz. Mas tem muito podcast de tecnologia, de design. Então, se alguém estiver ouvindo e quiser saber um pouco mais, me chama no Instagram, que eu mando algumas inspos, algumas referências. Isso, eu acho que a gente tá com uma lista bem parecida, assim, porque, como eu falei, aqueles que hoje é o grupinho fechado de coisas que eu ouço sempre, Nerdcast, Frango Fino, o Vortex. Eu não falei do Vortex. Verdade. Que são notícias aleatórias, né? É maravilhoso. Eu amo, é muito bom. Umas notícias lá do fiofó da Escócia, do não sei da onde. Eu fico, gente, muito que bom. É isso? Muito bom. Deixa eu ver, eu falei o Frango Fino, o Vortex, o Dentro da Minha Cabeça, do Vidani, que é maravilhoso. Né? Tem o da Natália, o Para Dar Nome às Coisas que eu ouço até hoje, Medo e Delírio. Diferente disso aí que eu vou com outro lado um pouco mais assim, eu acho que tem o Pós-Jovem do meu amigo André Felipe, que ele inclusive tem um episódio com ele aqui no Que Você Pensa Que é a ideia do Pós-Jovem é falar com pessoas que estão naquele limbo, sabe? Você não é mais novinho e também não é velho ainda, sabe? Você está naquele meio do caminho. E aí é explorar, tipo, os sentimentos das pessoas que estão mais ou menos nesse meio do caminho aí e tal. É muito bom. O André, sei lá, maravilhoso. Muito bom o conteúdo dele. Se alguém interessado em se aprofundar nesse rolê do TDAH, eu acho que o melhor que eu já ouvi foi o Tribo TDAH da Tata Finoto, que eu diria que ela também tem um episódio aqui, inclusive, comigo. Gente, ele tá muito chique de convidado, que isso? Vai vendo. Meu Deus!
Então, o dela foi o primeiro podcast sobre TDAH. Então foi por um bom tempo Que foi massa! O maior ali na América Latina sobre o tema, né? Nossa, não Mais ou menos isso. Agora já, pra não esquecer. Tribo TDAH, da Tata. A Tata é muito gente boa também, cara. Adorei ela. Eu acho que, gente, tipo, é mais ou menos isso, né? Tem também... Ó, meu cachorro latindo aqui desesperado agora, peraí. Eu preciso fazer uma menção honrosa muito importante aqui também, pô. O Radiofobia do Léo, cara. Gente, sim! Nossa, a gente passou o podcast inteiro sem falar do Radiofobia. Justo do Radiofobia. Então, justamente de quem edita o maior podcast do Brasil. Você é louco, cara. Meu Deus. Que é maravilhoso também, né? O Radiofobia, sei lá, ele... Pra mim, ele tem uma cara muito só dele, sabe? Eu não consigo falar assim, tem coisas parecidas com Radiofobia. É muito o rolê dele, assim, tá ligado? Sim. Acho massa demais. Cara, muito... Que lista boa, hein? Nossa, em questão de lista de geral, assim, de conteúdos gerais. Porque acabou que eu acho que a gente não foi muito específico na lista, então eu acho que isso é bom também. Então tem coisa pra todo mundo aí, gente. Pra todo gosto. E aquela, uma das maravilhas dessa mídia é que, cara, vai ter tema de tudo que você imaginar. Vai de sexo a, sei lá, TDAH. Tem um podcast sobre morte, sabia? E não é tipo assim, mas não é true crime, não. É sobre morrer. Maravilhosa a ideia, É isso, gente. Vamos estar procurando a terapia aí. O que tá acontecendo? Não, pô. Que é isso? Você não tá entendendo, pô. Eu tô com medo. Tá tudo bem? Não tô querendo me matar, não, pô. Tá tudo bem com você? Não, ele fala muito sobre como a gente lida com a morte, com a ideia de morrer e tal, sabe? Eu esqueci o nome do danado. Provavelmente vou ter que colocar na descrição. Vai ter que colocar na descrição. Ele é muito interessante mesmo, sabe? Mas eu não consigo lembrar o nome agora. Então, assim, tem de tudo que você imaginar. Então eu vou fazer o seguinte, pro povo não achar que a gente tá... Pra ninguém vir falar que a gente é raso, eu vou deixar a indicação, eu vou ver se ele tem o nome completo, mas é aqueles, né, eu chamo pelo apelido, que é o do Huberman. Deixa eu ver. É Huberman Lab. E são podcasts enormes. Pra quem gosta de uma área mais técnica, científica, de assuntos relacionados à saúde, mas mais voltados à saúde, mas de forma geral. Então ele fala também sobre TDAH de uma forma muito científica. O que é bom e é ruim, mas aí vai de cada um. Eu acho que vale ouvir. Tem coisas que podem de fato ajudar. Tem muita coisa com... Igual aqui os últimos aqui que eu tô vendo, que na verdade que eu estava ouvindo, era como melhorar o foco e produtividade, o efeito placebo, como que ele trabalha e muda nossa biologia, nossa psicologia, sobre sono, tem muita coisa sobre saúde, sobre alimentação, enfim, gente, tem muita coisa legal. Ele é inglês e ele é muito técnico, então ele é quase que uma aula. Pra ouvir esse podcast, eu tive que realmente, tipo assim, parar, ouvir, prestar atenção, ou sei lá, tô fazendo esteira e tô prestando atenção no vídeo, prestando atenção nele. Mas é um podcast muito bom, a qualidade dele realmente é muito alta. Tem muito artigo científico, assim, por trás, sabe? Então ele tem uma base científica muito boa. Então pra quem gosta de querer estudar um pouco mais a fundo, se aprofundar mais, vale muito a pena. Qualidade, hein? Aqui é só indicação de qualidade, hein? Aqui a gente tá nesse bem, rolê tá? aí de... Esse rolê aí de estudo tem também toda a linha dos meia hora lá, que tem o História em Meia Hora, psicologia... Isso. Não tem, do professor Vitor, que faz o Reinaldo Jaqueline junto com o Vidani. O podcast dele mesmo é o História em Meia Hora. O dele eu tava assim, gente, não conheço esse Vitor, mas acho que eu nunca ouvi o podcast dele, vou procurar. Interessante. Procura, muito bom. Mas ele é bem assim, isso tudo mesmo. Ele pega um tema de história e ele destrincha em meia hora, assim, o principal, né, daquele tema, tá ligado? Gente, eu amo esse tipo de podcast. Procura, mano, você vai curtir. Assim, eu gravo a história? Não gravo. Não lembro o que aconteceu depois. Se me perguntar o nome dos envolvidos e datas, não sei. Mas adoro ficar sabendo o que aconteceu. Amo. Tava pensando nisso hoje, inclusive, que os podcasts de história do Nerdcast... Adoro, assim, são os meus favoritos e saio de lá sem saber de nada, mas... O Vitor participou de alguns também. Olha, do Nerdcast. Tô dando mole.
Mais um podcast pra eu ouvir e ficar doidinha das ideias. Mais um. Eba! Coisa boa. É isso. Gente, eu acho que a gente tá terminando essa conversa que dá pra seguir com essa lista infinita, né? Vou fazer a parte 2. Né? Provavelmente vamos ter que ter uma parte 2, porque vai aparecer mais um monte de coisa pra gente ouvir também aí, então essa lista só cresce. Atualização, a gente vai vir com o lançamento de atualização da lista. Exatamente, eu acho que é bom fazer um episódio anual de atualização dessa lista, né? Não? Melhores podcasts, a gente vai vir junto com o negócio do Spotify, que tem lá, do chart, não, como é que chama? Ah, esqueci, o trem lá do Spotify que solta a lista dos podcasts, a gente vai vir com a lista. Não é? Assim. Retrospectiva. Retrospectiva do Spotify, a gente vai vir com os melhores podcasts do ano. É isso, exatamente. É o Oscar dos podcasts. Será que tem? Olha aí, ó, eu inventando um negócio aí, ó. Tinha que ter, né? Mas é isso. Ô, Alana, eu curti muito essa ideia que a gente trocou aqui. Maravilhosa, adorei. Que nem a gente tá falando aqui um tempo já, acho que essa conversa dá pra ir embora e... 4 horas de conversa tranquilamente. Eu falei no início que eu sou boa em render conversa, né? Aí, ó. Tá aí a prova. É isso, mano. É isso. Acho que a gente fica por aqui. Já estamos marcando a parte 2 logo menos aí. Que vai ter que ter, né? Sucesso. Gosta sim. Mandar umas considerações finais aí. Mandar as considerações finais aqui. Então, no caso, minha mãe, meu pai, papagaio, periquito. Então, gente, assim, vai lá, escuta o Segunda Sessão de Terapia. Eu falei que eu ia fazer desse disclaimer aqui. Segunda Sessão de Terapia não está em hiato, está somente atrasado por motivos de tempo, porque eu sou doida, fico pegando cada coisa pra fazer, e aí me agarrei toda. Mas teremos em breve uma continuidade ali, como é que fala? Uma recorrência. Teremos uma recorrência melhor no Segunda Sessão de Terapia. Vem aí, gente, vem aí, e eu vou dar um spoiler que vem aí com o vídeo. Tá? Olha aí, teremos videozinho, teremos formatos diferentes. Então teremos podcast normal, grande assim, né? Meu podcast não é grande, vocês podem ir lá tranquilo, 15 minutinhos no máximo. O mais longo eu acho que foi 14 minutos, se eu não me engano, 16, não sei, alguma coisa assim. Mas em torno de 15 minutos, mas talvez eu devo começar a soltar umas pílulas curtinhas de 5 minutos também, então devo ficar variando nisso. E essas pílulas vão ser em vídeo, então vão estar no Instagram, no TikTok também. Então vai lá, escuta, tem muita coisa aleatória, muita coisa que acontece na vida de forma geral, não tem um tema específico, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é devaneio puro, mas tá bem legal. É TDAH? É muito TDAH, tem muito TDAH, o tema é isso. O tema é venha comigo se divertir no meu TDAH no dia a dia. É esse o tema de Segunda Sessão de Terapia. O nome não é à toa, é só porque uma sessão não foi suficiente. Tá bom? E muitíssimo obrigada pelo convite, eu amei esse papo, muito bom. Que da hora, cara. 2 TDAH junto, conversando uns negócios muito aleatórios, mas é isso. Nossos muito podcasts são aleatórios também, então acho que faz jus. Tá certíssimo, a gente seguiu o roteiro, é isso. Exatamente, né? Não esperava outra coisa. Não esperava outra coisa, não mesmo. Foi sensacional, muitíssimo obrigada. É isso, gente. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até logo.